Qual o seu nome completo? Alemaxson Vaz dos Santos. Doutor Edson, o senhor está com a palavra. A Defensoria deseja saber se você ouviu alguma vez o requerido Cristiano fazer algum comentário sobre a sexualidade de Glécio. Não. Até mesmo pela proximidade que nós temos, depois que nós nos tornamos colega de classe. Nós quem? O senhor e... Cristiano. Sim, perfeito. Tá? Ele é uma das pessoas que frequenta a minha casa e a gente tem um diálogo bastante aberto. E o que foi comentado a respeito do professor foi justamente a questão de não dar o conteúdo que seria para ser dado em sala. Nenhum outro tipo de comentário a respeito de sexualidade do professor. Excelência, pela ordem. Sim, doutor. Ele é amigo íntimo do requerendo. Doutor, mas veja, o momento da contradita seria quando da qualificação, né? Isso é fato pré-existente. Não houve... ele não foi omitido aqui esse fato. Pois é, porque assim, não foi feita a pergunta no momento oportuno se ele é amigo íntimo tem interesse no feito. Provavelmente ele deve ter pela proximidade da... O senhor tem amizade íntima com o Cristiano? Não, só classe. Nós temos 3 meses de aula, né? Na verdade, ele é colega de faculdade, doutor. Aí não seria... Doutor Edson, por gentileza. Você teve dificuldade no aprendizado em relação ao método de aula do professor Glécio por passar artigos científicos de alta complexidade para iniciar uma matéria para o aluno de primeiro período? Tanto tive que deixei de frequentar as aulas após a P1, como tive um rendimento abaixo do esperado. O senhor deixou de frequentar que aula? A de que professor? Do professor Glécio. Sim. Tá? Então, depois da P1, como a prova que ele passou não condizia com o que ele tinha passado, né, no primeiro momento de aula, que eram os estudos que ele ia passar, então eu tive um rendimento abaixo do esperado e deixei de frequentar as aulas dele. Doutor Edson. Você sabe dizer se ele repetiu a mesma prova, com as mesmas questões, mandando os alunos decorarem a nota, as questões? Com relação à mesma prova, eu não sei dizer. Até o momento em que eu assisti a aula, eu sei que ele passou uns exercícios com questões resolvidas e falando que aquele seria o conteúdo para ser estudado para a prova. Só uma questão aqui. O senhor então está afirmando aqui, que fique registrado, que o senhor nunca presenciou qualquer tipo de agressividade do requerido Cristiano em relação ao professor? Nunca presenciei. O senhor nunca presenciou? Nunca presenciei. Tá. Eu tenho aqui em mãos um documento que foi assinado pelo professor Glécio, na qual ele narra justamente essas situações que o senhor nunca presenciou. Certo. Né? Alegando que ele foi vítima de violência, inclusive se desculpando com os alunos. E aqui consta um Alemaxson. O senhor assinou isso aqui? Assinei, doutor, da seguinte forma. Sim. Nesse momento eu cheguei atrasado. Sim. Tá? E no calor da turma, quando eu entrei, a lista estava no pé da porta. Sim. E o pessoal já foi dizendo, assina aqui. Certo. E eu assinei sem nem ver se tinha alguma coisa escrita. Tá. Entendeu? Senhor Alemaxson, o senhor está incorrendo em falso testemunho. Se o senhor insistir na alegativa de que não presenciou nenhum fato, eu tenho uma prova aqui que o senhor acabou de confirmar que assinou, o senhor ratificando justamente o fato que o senhor está negando em juízo. E essa escusa de não conhecimento não é razoável e nem é aceitável no estudante universitário. Se o senhor insistir nessa afirmativa de que não presenciou nenhum ato de discordância entre o requerido e o autor, com base nesse documento, eu vou dar voz de prisão por falso testemunho. Eu vou lhe fazer de novo a mesma pergunta. O senhor assinou esse documento no qual o professor está afirmando que sofreu violência do aluno, do requerido Cristiano? Assinei num primeiro momento por Sim. estar solidário, mas Sim. não, O senhor cheguei a ler. Mas o senhor estava assinei. solidário com o quê? O senhor fica solidário com alguma coisa que acontece? Com o momento em que eu entrei na sala de aula e as pessoas foram falando. Sim. Olha, assina aqui porque o professor está questionando a respeito da agressão que ele sofreu na turma. Sim. Aí o senhor foi com solidário. Sem saber de fato qual era a agressão. Sim. Mas como se o senhor assinou um documento que narra a agressão? Pois pela ordem. Sim. Ele não estava no dia do... Não estava no dia. Não, mas ele assinou, doutor. Ele assinou. Quando ele assina o documento,
ele assume a responsabilidade pelo conteúdo do documento. Fica muito fácil ele afirmar aqui em juízo que assinou sem ler. Isso aí, inclusive, doutor, data venha, a sua testemunha está faltando com respeito com a justiça. Porque, veja, aqui o documento é explícito em afirmar justamente o que ele está negando em juízo. Excelência, mas é corriqueiro que se passa em listas em sala de aula. Não, mas por isso Não, é que é um é costume. corriqueiro. Não, é o costume, ele é corriqueiro, mas não exime da responsabilidade, e é corriqueiro também que as pessoas leiam o que estão assinando. Eu vou lhe fazer a pergunta aqui, seu Alemarx. Então, o senhor confirma que assinou esse documento? Assinei. Tá, Minha eu vou ler para o senhor assinatura tá aqui, aí. eu vou ler para o senhor aqui o teor do documento aqui, e eu quero que o senhor me confirme se esse fato ocorreu ou não. Certo. Além de narrar a situação aqui, vem por meio destas manifestar desculpas, aqui é o professor afirmando sobre o evento que ocorreu no dia 14 de 10 de 2014. Certo. O qual não estava Tá. presente na O senhor sala. não estava presente. Pois é, peço desculpas se desagradei a algum de vocês em algum momento, mas o senhor disse que estava presente. Não. O senhor acabou de dizer para mim que entrou na sala e assinou. O senhor estava presente quando da elaboração do documento, é isso? Não, Ou do evento? Na data da Certo, tudo assinatura, bem. tá? Então, no evento que aconteceu a Tá, confusão. eu vou ler não para o senhor está. aqui o que diz aqui o documento. Peço desculpas se desagradei a algum de vocês em algum momento, mas desde o primeiro dia de aula não tenho negado atendimento a nenhum aluno. As características da disciplina e forma de avaliação foram entregues a vocês na forma de material impresso no primeiro dia de aula. Ou seja, o professor está dizendo que tem cumprido com a obrigação dele. Não havendo porquê tanto atrito com relação aos processos tratados em classe. Por outra parte, minha postura com a classe em sala de aula sempre foi e será de carinho na forma de tratamento humano e educação, pois o desenvolvimento do aluno é de suma importância para o desenvolvimento do curso. E aí ele fala, peço abaixo que registrem ciência e desconforto com tal situação, a esta carta com páginas numeradas. Ressalto que em toda a minha carreira profissional nunca fui tão humilhado, injuriado, caluniado e destratado em sala de aula. Não sei se existe alguma questão pessoal, mas infelizmente o fato já ocorreu. Peço que reflitam se existe alguma maneira mais indignante de inferiorizar o ser humano, ao não ser pela prática de violência verbal gratuita e infundada em verdades, ou mesmo pela falta de interpretação dos textos lidos em sala de aula. Ele está afirmando aqui, inclusive, que ratificando que foi lido em sala o texto e o currículo. Currículo Lattes e resultado do concurso ao qual fui empossado. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta. O senhor assinou esse documento? Assinei. O senhor ainda insiste que não houve essa agressão que o senhor está afirmando, que o professor afirma que sofreu? Não, eu não disse que não houve. Ah, Eu falei que eu assinei a lista sem ler o conteúdo Certo. que estava falando na lista. Certo. Foi isso que eu falei. o que é que o senhor sabe sobre o evento que redundou aqui nessa problemática ocorrido no dia 14 de 10 de 2014? No dia do evento, e era a minha equipe que ia apresentar um dos seminários e eu cheguei atrasado. E encontrei na sala os demais colegas e o coordenador de curso. E aquela zoada. Teve um fight na Que zoada? turma. Me diga que zoada foi essa. Teve uma confusão na turma e você perdeu. Aí, que confusão? O Cristiano e o professor quiseram se pegar. Também o coordenador continuou falando do que tinha acontecido, que ia levar para a direção da universidade, para a ouvidoria, para ver o que seria resolvido. Sim. Posteriormente, numa outra data, nós fomos fazer um trabalho, uma outra atividade, e surgiu o questionamento do áudio. Vocês Não, estão- eu quero isso é depois. Eu quero voltar a esse fato. O senhor chegou na sala atrasado nesse dia. Isso. Então o senhor efetivamente esteve na sala de aula no dia da ocorrência No dos dia da fatos. ocorrência, Chegou exatamente. depois. Cheguei depois. Certo, chegou depois. Isso. Então o senhor, ao chegar lá, tomou conhecimento de que houve uma confusão entre o autor e o requerido. Exatamente. Certo. Inclusive usou até o termo que eles quiseram se pegar. Isso. Então esse termo é utilizado quando duas pessoas ficam em contenda a ponto de se agredir mutuamente. Sim. Certo. E o que é que o senhor tem a dizer da conduta do requerido no momento que ocorreu esse fato? O requerido Cristiano? Isso. Rapaz, assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, né? Só esses 3 meses de convivência. Não, eu não estou falando do passado. Eu estou falando desse dia em que o senhor chegou atrasado. O que é que o senhor tem a dizer sobre a conduta do requerido nesse dia que o senhor chegou atrasado? Ah, tá. Sim. Sobre o acontecido. Eu acho que o que ele fez foi tentou representar a turma, só que foi mal interpretado. Porque se ele cobrou que o professor desse o que estava na emenda do curso, ele estava cobrando algo correto. Certo.
Então, na sua percepção, houve por parte do requerido, alguma conduta que é incompatível com a atuação acadêmica dele? Creio que sim. Qual foi a conduta? Eu não sei se eu posso falar tem que falar. Algo posterior. Não, a eu isso. quero saber desse momento em que houve a contenda entre o professor e o aluno, que o senhor, inclusive, disse que chegou atrasado. A pergunta eu vou repetir para o senhor para ficar bem claro, Certo. porque dessa sua pergunta, isso vai ter consequências processuais ou consequências para o senhor. Eu quero saber o seguinte: o senhor afirmou que o aluno, ora requerido, estaria cobrando a obediência ao conteúdo programático, correto? Correto. Ok. O senhor não presenciou esse fato, o senhor chegou depois e tomou conhecimento através de terceiros. Ok. Isso. O que eu quero saber é o seguinte: na sua opinião, neste dia, quando houve esta contenda entre o aluno requerido e o professor requerente nesses autos, houve um excesso por parte do requerido, do Cristiano? Eu creio que não. Eu acho que o excesso foi por parte do professor. Então quer dizer que o senhor está dizendo para mim que quem criou todo o problema foi o professor? Creio que sim. O senhor crê que sim? Sim. Ok. Suspende a audiência. Eu estou lhe dando voz de prisão por crime de falso testemunho, porque o senhor assinou um documento a qual o senhor diz o contrário. E aqui está dizendo, está faltando com a verdade com o juízo. Suspende o depoimento dele, entre em contato com a polícia para poder lavrar o auto de prisão em flagrante por falso testemunho. Tá certo? Pode suspender o depoimento dele.